desde o começo da pandemia. Mais de 200 pessoas esperam por um leito. Outras 300 precisam de internação em leitos clínicos. A mãe de Vandel é uma delas. Eles falaram que ela estava meio fraca, daí eles ficaram ela ali e estão aguardando vaga para Porto Alegre e São Rogério passou a noite inteira com dores causadas por um cálculo renal. Quando chegou a essa unidade de pronto atendimento, descobriu que não seria atendido. Não pode entrar, porque está tudo lotado, enfermaria muito lotado, inclusive, aí que aí não afeta em tudo, porque essa mandaram um pouco. O aumento de casos de Covid superlotou as UPAs na capital gaúcha. Este domingo, as unidades de pronto atendimento operaram com mais de 150% da capacidade. Fila do lado de dentro espera por notícias do lado de fora. Seu Juarez tenta há 2 dias saber o estado de saúde da filha, que veio para a unidade após um surto psicótico, mas acabou infectada pelo coronavírus. Às 10 horas da manhã, hoje, da informação das pacientes. Concordo, está tudo lotado, aguardando. Não foi possível. Sendo que às 16 horas ele dá novamente informações. Mas até agora, sendo que são 32. A camada dentro, tem só um enfermeiro e ele, talvez ele dê a informação para nós do grau de cada paciente. A situação é ainda mais grave nos hospitais. No início da noite, 10 deles tinham mais de 100% da ocupação dos leitos de UTI. 142 pacientes com Covid estavam na fila de espera. A gente está no limite, a nossa emergência está lotada, o paciente está aguardando o leito de UTI. A nossa emergência já se transformou numa grande UTI, a semelhança dos outros hospitais também. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado de São Paulo registrou mais de 7.000 internações em leitos de UTIs para a Covid. O governo diz que há risco de colapso no sistema de saúde nas próximas semanas. Michele Barros tem os detalhes da situação aí em São Paulo. Michele, bom dia. Oi, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Uma assustadora escalada nas internações, um momento muito difícil da pandemia. Esse número não para de subir, uma agonia para as famílias que procuram atendimento nos hospitais de São Paulo. A expectativa é que as medidas de restrição possam dar algum resultado positivo aí nos próximos dias. Na porta dos hospitais da Grande São Paulo, a angústia de quem aguarda por alguma informação. Às vezes, a notícia é aquela que ninguém está preparado para receber. A Tamires tem vindo todos os dias até a porta deste hospital, na zona leste da capital, para saber do estado de saúde do marido. Depois de uma mudança por outros hospitais, ele foi internado aqui, já com um quadro preocupante. A médica me disse que a saturação do meu esposo já está em 83, ela já encaminhou ele para usar o oxigênio, já internou ele, porque a saturação dele estava muito baixa. Desde o início da pandemia, essa é a primeira vez que o estado de São Paulo registra mais de 7.000 internados em UTIs com suspeita ou confirmação da Covid-19. O estado vem batendo recordes sucessivos de internações. De acordo com o governo paulista, caso não diminua a transmissão da doença, o risco de colapso no sistema de saúde é iminente já nas próximas semanas. 5 das 7 cidades do ABC paulista começaram no sábado com lockdown, das 9 da noite às 4 da manhã para conter as aglomerações. Atualmente, mais de 80% dos leitos de UTI da região estão ocupados. Eu imagino que a gente ainda vai ter 15 dias bastante, tá? Até que essas medidas restritivas que foram implementadas surtam efeito. Vai focar na questão da ampliação de leitos de UTI para atravessar esses próximos 15 dias da melhor forma possível, atendendo a nossa agenda. Neste domingo, o marido da Eleonai procurou uma unidade de pronto atendimento em Santo André, no ABC Paulista, com sintomas da doença. Ele passou o dia no hospital, aguardando uma vaga para ser internado. Ele está com essa secreção no peito e com suspeita de ter secreção também no pulmão. Ela está aguardando a ambulância para ser transferida para o hospital de campanha.
Olha, tristemente, tem gente que parece indiferente a esses números recordes de internações. Ontem à noite teve aglomeração, isso foi na região da Avenida Paulista. A maioria das pessoas ali estava sem máscara, por chamadas ou bombas de gás para dispersar o grupo. No sábado, a Vigilância Sanitária acabou com um baile, veja você, da terceira idade, 190 idosos estavam no local. É impressionante isso. Impressionante, ainda mais as pessoas que estão com grupos de risco, que podem ter consequências ainda mais graves no caso de Covid, né, gerente? Inacreditável, qualquer aglomeração, essa então, novidade aí nessa pandemia, né? Inacreditável. Bom, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde reative imediatamente leitos de UTI que foram fechados em 3 estados. A Juliana Romani tem os detalhes dessa decisão, que vem justamente no momento mais crítico da pandemia, né, Juliana? Bom dia. Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Ana, as ações do Supremo Tribunal Federal partiram dos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia e alertaram para o iminente colapso no sistema de saúde para a falta de colaboração da UNA. O levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostra que de cada 4 leitos de UTI que o governo federal pagava em dezembro, quase 3 foram fechados. 3 estados, São Paulo, Maranhão e Bahia, pediram ao Ministério da Saúde a reativação de leitos de UTI para a Covid, mas não tiveram resposta. Por isso, recorreram ao Supremo. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostra que, em dezembro do ano passado, a União financiava em todo o país 12.003 leitos de UTI. Em janeiro, esse número caiu para 7.017 e agora são apenas 3.187. Nas ações, São Paulo diz que em fevereiro estava com apenas 564 leitos para Covid custeados pelo Ministério da Saúde. Pediu 3.258 leitos de UTI para voltar à mesma situação de dezembro. O estado do Maranhão pediu a reativação dos mesmos 216 que a União não tinha até dezembro do ano passado. E no caso da Bahia, o pedido foi para reabrir 462 leitos. A decisão da ministra Rosa Weber ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo, mas já está valendo e obriga o governo federal a atender integralmente os pedidos de reativação de leitos para pacientes de Covid-19 feitos pelos 3 estados. Um dos argumentos da ministra é que não é cientificamente defensável diminuir a quantidade de leitos no momento em que o número de casos da doença aumenta no país. A ministra disse que é de se exigir do governo federal que suas ações sejam respaldadas por critérios técnicos e científicos e que sejam implantadas as políticas públicas a partir de atos administrativos lógicos e coerentes. E não é lógico nem coerente ou cientificamente defensável a diminuição do número de leitos de UTI em um momento desafiador da pandemia, justamente quando constatado um incremento das mortes e das internações hospitalares. Acrescentou que o discurso negacionista é um desserviço para a tutela da saúde pública nacional. A omissão e a negligência com a saúde coletiva dos brasileiros tem como consequências esperadas, além das mortes que poderiam ser evitadas, o comprometimento, muitas vezes crônico, das capacidades físicas dos sobreviventes. Uma vez identificada a omissão estatal ou gerenciamento errático em situação de emergência, como aparentemente ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde. O Ministério da Saúde declarou que em nenhum momento houve a suspensão de pagamentos dos leitos de UTI e os repasses têm sido feitos conforme demanda e credenciamento dos estados e que usará crédito extraordinário de R$ 2.800 milhões para pagar leitos em uso desde janeiro. O Ministério afirmou ainda que o SUS vem cumprindo suas obrigações e, por isso, considera o pedido dos estados injusto e desnecessário. O governo corrigiu um documento oficial entregue ao Supremo Tribunal Federal sobre a data em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi informado sobre o colapso do fornecimento de oxigênio em Manaus. O documento inicial informava que o ministro Pazuello tomou conhecimento no dia 8 de janeiro por um e-mail da empresa White Martins, responsável pelo abastecimento de oxigênio nos hospitais da cidade. O próprio ministro confirmou a data na entrevista no dia 18 de janeiro. No fim de semana, veio a público
Federal no inquérito que investiga se houve omissão dele no combate à pandemia no Amazonas. Neste depoimento, Pazuello apresentou uma nova data. Afirmou que só tomou conhecimento do colapso no dia 10 de janeiro e que o Ministério nunca recebeu oficialmente o e-mail mencionado, nem nunca teve contatos informais com a empresa. Mas em ofício entregue nesse domingo ao Supremo Tribunal Federal, assinado pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Franco Filho, o Ministério afirma que o e-mail da White Martins chegou sim ao Ministério e no dia 17 de janeiro. O colapso no fornecimento de oxigênio em Manaus matou mais de 30 pessoas nos dias 14 e 15 de janeiro. Verdade. E, bom, começa lá em Manaus, Juliana, a vacinação de idosos de 65 a 69 anos. E a expectativa é que nessa etapa sejam vacinadas quase 55 mil pessoas. Então vamos lá para Manaus, a Daniela Brandes, da Petuânia. Bom dia, Daniela. Ana Paula, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, a vacinação aqui em Manaus começa até mais ou menos uma hora e meia, mas olha o tamanho da fila de carros, a vacinação que segue o sistema drive-thru. A expectativa da Prefeitura de Manaus é vacinar esta semana 100% das pessoas que têm 65 a 69 anos de idade, e já na próxima semana, 10% dos idosos que têm mais de 60 anos de idade. E olha, o governo do Amazonas prorrogou o toque de recolher em todo o estado. Então, a circulação de pessoas continua restrita de 7 da noite às 6 horas da manhã. A partir de hoje, está liberada a abertura de academias e estabelecimentos similares, com horários reduzidos a 5 horas por dia, de segunda a sábado. Infelizmente, Ana, a situação de aglomeração continua ocorrendo em todo lugar. Lá em Poaria, 360 quilômetros daqui de Manaus, uma festa clandestina foi encerrada ontem. 150 pessoas foram detidas, 13 adolescentes apreendidos, 42 motos e um carro também foram apreendidos. Foi preciso um ônibus, Ana, para levar essa quantidade de pessoas detidas até a delegacia. Ana Paula. Infelizmente, flagrantes de irresponsabilidade que se repetem, especialmente no fim de semana, pelo país todo, né, Daniela? Obrigada pelas informações aí de Manaus. E olha, em São Paulo, mais 2 grupos começaram a ser vacinados hoje. Profissionais autônomos da saúde com mais de 55 anos e também os funcionários da prefeitura que atuam em ações com idosos e com pessoas sem teto. A Mariana Aldano tem as informações da vacinação lá em São Paulo. Mariana, bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É grande a procura pelos postos de vacinação aqui na capital paulista agora cedo. Além desses grupos que você citou, também continua a imunização dos idosos com idade entre 80 e 84 anos. Essa imunização desse grupo que foi antecipada no sábado. A gente acompanha a movimentação da Unidade Básica de Saúde aqui na Zona Norte da capital. Essa imunização foi transferida para uma igreja que fica bem ao lado da UBS, para que os idosos possam ter um pouco mais de conforto, possam pelo menos esperar sentados. Mas a gente vê que tem muita gente por aqui, todos os bancos da igreja estão ocupados. E as nossas equipes, desde cedo, filmaram, fizeram imagens de filas que se formaram na frente de UBS, das unidades básicas de saúde aqui da capital. São 468 que passaram a operar hoje com um horário estendido. Até a semana passada, elas fechavam às 5, agora elas passam a ficar abertas até às 7 da noite. Teve fila também no estádio do Pacaembu. Por lá, funciona o esquema do drive-thru. São 6 postos de vacinação nesse esquema de drive-thru, que a pessoa chega de carro e se vacina. Então, Ana Paula, procura muito grande pela vacinação hoje aqui na cidade de São Paulo. Ok, obrigada, Mariana. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu ir até aí, tudo bom? Eu estou ouvindo aqui. O nosso Luciano naquele On Life and Being Human and Interconnected Era. É muito interessante, né? Eu vi que você disponibilizou o link no site do Laís. Eu estava vendo as minhas mensagens agora, meus grupos de WhatsApp, aí vi lá a disponibilidade e já anotei já salvei o link. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como você vai ficar só até
uma parte da reunião que você vai sair da aula, que você vai sair da aula para uma reunião. Você quer fazer um comentário sobre o vídeo primeiro? Eu quero. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o material que está disponível, que é até uma forma deles aprenderem a olhar o que está no Drive, né? Com aquela coisa por aula, aí o que tem para ler, o que tem para baixar, enfim. Porque, de uma certa forma, isso já foi colocado no vídeo de introdução da disciplina. Eu queria aproveitar esse tempo de você aqui para você comentar um pouco o vídeo. Tá bom, tá bom. Tem 3 vídeos. Eu vou comentar um pouquinho também essa coisa do que é o OnLife, mas por que tem esse manifesto, né? E eu acho que a gente precisa deixar... Qual é a diferença entre ter tecnologia, que a gente já tinha, né? E o que é não ser simplesmente um usuário da tecnologia, né? Que a lógica dessa coisa do OnLife é que, na verdade, ele passa a fazer parte da nossa vida. Nós estamos numa era interconectada, ou seja, a informação, os dados passam a fazer parte do nosso cotidiano. Não dá Ontem à noite eu fiquei pensando aí pelas madrugadas da vida, eu preparei um PowerPointzinho legal. Fixando os pontos mais importantes do manifesto, que eu acho que podem complementar a tua fala. Então, e depois, eu estou pensando assim, olha só, você fala sobre... A gente cumprimenta, abre, você fala um pouco sobre o vídeo, para poder sair, eu entro com a apresentação e sistematizo. E depois pergunto se eles têm dúvidas sobre a dinâmica da disciplina. O que você acha? Tá ótimo. Só me mostra um pouquinho, rapidinho, passa só o PowerPoint. Vou fazer isso agora. Espera aí. Deixa eu fazer um share screen aqui. Eu gosto muito do Zoom, né? O Zoom é... Olha só, está aparecendo para mim que está desabilitado, tá? Deixa eu habilitar para você, espera aí. Deixa eu habilitar para você. Inclusive, se eu for usar o Zoom sozinha, você vai ter que deixar habilitado isso. Eu pensei que fosse aberto direto. Não é aberto direto. Eu fico dependendo da tua habilitação, então. Deixa que eu vou dar um jeito aqui na nossa vida. Escolher fio, configuração de vídeo, deve ser aqui. Tocar, sempre exibir o nome do participante nos vídeos dele, ocultar para exibir-me como morador, compartilhar tela, vamos ver se... Tela, maximiza, ajustar, compartilhar todas as janelas, compartilhar desktop, mostrar, Eu acho que eu vou ter que ir... Professora, agora eu tinha que ter estudado com isso para ver aqui, mas eu vou achar. Já a gente acha. Foi bom ter entrado um pouquinho antes mesmo. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Qualquer probleminha a gente resolve. Da maximar, pedir, mostrar a duração da minha reunião, interromper meu vídeo e áudio quando minha tela está desativada. Eu acho que eu tenho que voltar lá na página inicial para fazer algum tipo de ajuste. Visualizar, reações, pausa. Nós vamos gravar? Não vamos gravar? Por mim, já está gravando, inclusive. Isso. Caraca, professora, estou aqui perdido, hein? Nesse negócio, hein? Compartilhar tela. Opções de compartilhamento. Somente um participante. Vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Vamos ver, professora. Vamos ver. Se a senhora... Vou tentar aqui, hein? Tá. Agora, acho que sim. Pronto, vai aparecer. Você está vendo? Tô vendo.
E Então, essa IC? dá uma olhadinha. Você quer que eu passe os slides para você ver? Dá uma passada. Lembra daquele negócio que o Marco nos lembrou da última vez que a gente fez alguma coisa com ele, que a gente precisava deixar habilitada já deixar a apresentação como apresentação, senão ela fica com a tela, você não consegue habilitar, tá? Então, eu vou parar. Espera aí. Faz o seguinte, olha assim, depois na hora de passar, eu faço isso, tá? Passa o próximo. Ah, que legal, ótimo, maravilhoso, professora. Vamos lá. Aí fala um pouquinho do Luciano, para eles saberem quem é. Tá. E a questão que ele coloca, das 3 grandes revoluções que é muito interessante, né? do pensamento e da ciência. A 4ª revolução. O Alan Turing, que para ele é o cara, e verdade é mesmo, vamos lá. Aí ele volta, fala, quebra a dualidade, manifesta. Aí eu boto a capinha do livro. Que está aqui atrás de mim. A questão da quebra da dualidade. Tá. A questão das tecnologias como forças ambientais. Tá. E ele traz essa questão central aqui, ó. Exatamente. Por isso, on-life. Excelente. Professora, a senhora é fantástica, hein? Procuro. A senhora é maravilhosa, professora. Os impactos, para eles terem uma sistematização, né? Como é um conceito novo. E aí, as 4 grandes mudanças na vida do homem. Tá? Depois, uma citação do Di Felice sobre a questão do on-life. E, para terminar, uma citação do próprio Floride. E aí eu conversando sobre a disciplina, se eles tiverem alguma dúvida, tá bom? Tá excelente, professora. Deixa eu tirar o meu som aqui da televisão. Buscar água. Gente, eu já não aguento mais a gente assistir diariamente trabalhador sendo morto, comunidade... Vamos, rapaz. Vamos aqui para dentro agora. Você já ficou secando. Agora já dá para você entrar. Vai. Anda. Anda lá, rapaz. Uma aguinha. Dentro. Ai. A apresentação está aparecendo para você ainda, Caó? Ela tá. Você tem que desabilitar Pois ela. eu não consigo desabilitar agora. Não aparece para mim a função desabilitar, tá? Muito estranho. Não tá... Continua aqui você. Você está visualizando a tela de Heloísa, que está me dizendo aqui. Mas eu estou vendo só você na tela. Mas eu estou vendo a tua...
Ai, meu Deus, espera aí. Bom, agora eu te tirei aqui a Pois é, apresentação. Vamos mas ver eu se- fico dependendo de você, tá vendo? Para que isso aconteça. Agora interrompeu a apresentação mesmo, Isso, mas só porque você fez isso. Não, Hein? mas eu já disse aqui, vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Aí, se você for compartilhar, vai aparecer sem problema. Tenta aí de novo. Vamos ver, só vou pra ver. tentar. Espera aí. Apareceu? Apareceu. Mas Tá? agora eu não consigo parar de apresentar. Isso é porque, quando eu configurei a página, eu não configurei que eu esqueci que você também estaria compartilhando coisas, entendeu? Então, Carol, eu vou precisar que você faça isso. Aí Tá. desaparece a apresentação, mas a gente vai ter problema com isso. Mas quando eu sair, você vai ficar sozinha, Lô. Não tem problema. Tá. Né? Aí, na próxima vez, para o nosso segundo encontro, eu, antes de abrir, porque eu estou com medo de eu abrir e eu sair da sala, entendeu? Entendi. Está chegando a nossa Andressa. Eu, de qualquer jeito, vou dar uma chegadinha ali para ver o que eu consigo. Andressa e Alana. Bom dia. Coloquei uma mensagem no chat aqui, um bom dia. Tá. Aparece para você? Eu estou aqui tentando ver aquela questão, Elô, mas eu acho que eu realmente, quando a gente já começa, eu não consigo fazer essa alteração. Eu consigo Sem fazer, problema, depois eu toco próxima. do jeito que der, tá? Tá bom. Desde que eu possa apresentar, depois que você sair, não tem problema. Não, tá. A gente já viu que pode, tá? Bom dia. Sua mensagem já me apareceu aqui, a minha está aí também. Andressa e Alana estão com os microfones fechados. E a câmera também, porque as câmeras estão abertas. Também. E a gente sempre gosta de ver os rostinhos de todo mundo, sempre é bom. Oi, Andressa, pode habilitar teu microfone. Bom dia. Agora eu ouvi a vozinha também. Bom dia, Alana. Bom dia, professora. Hoje minha câmera está com problema, mas na próxima aula a câmera vai estar ligada. Falou. Sabe por quê? A gente gosta de se ver, né? A gente já está tão distante que a gente, pelo menos, aproveita esse tempo para se ver. Com certeza. Olá, bom dia. Andressa, bom dia. Oi, tudo bem? Hoje eu estou pelo celular, então não vai ter como eu também usar a minha câmera porque não está boa. Mas eu tento, assim, da próxima vez, colocar aqui no computador, no notebook. Mas vocês nos veem e nos escutam bem, né? Sim, tudo certo. Que ótimo, ótimo. Então é isso. Vamos esperar mais uns minutinhos, né? Andressa, você é de qual curso? E a Alana também, só para me achar aqui. Eu sou da engenharia de produção. Eu também. Tá. As duas em coro.
Que bom, Sim. que bom. Eu tenho tido muitos alunos da engenharia de produção, porque o currículo deles exige muitas eletivas. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Isso mesmo. Então, as eletivas universais, elas aparecem como uma alternativa interessante para completar o curso. Sim, eu estou no meu último período e essa é a última eletiva que eu puxo, é a única nesse período. Eu ainda estou no 8º período. E exatamente isso, estou puxando essas eletivas universais como alternativa. Pois a gente não tem muitas eletivas para cumprir todo o crédito. Sim. E eu tenho tido um monte de alunos da engenharia de produção. Eu também. Tem também estatística, tenho muito. Vamos lá, professor. O Vinícius chegando. Bom dia, Vinícius. Está se conectando ao áudio. Bom dia, Vinícius. Está nos ouvindo? Bom dia, ouço sim. Bom dia a todos. Oi, Vinícius. Bom dia. Tem câmera, Vinícius? Conta para mim se você tem uma câmera para a gente te ver. Olha, eu tenho câmera sim, eu só não tenho suporte, então não vou ficar muito tempo aqui com ela, pelo menos nessa semana, até eu encontrar uma, ok? Tá bom. Você é de que curso, Vinícius? Eu sou do curso de História. Que legal, que legal. A Alana e a Andressa são de Engenharia de Produção. Eu gosto muito dessa coisa do IFHT por causa disso, né? Porque a gente mistura os alunos de vários lugares e as várias visões, então é interessante. Eu acho que fica muito mais rico esse trabalho multidisciplinar. Eu acho que dá um up nas disciplinas, na qualidade das abordagens. Acho muito legal. Vamos lá, professora? Sim. Bem, Andressa, Alana e Vinícius, nós estamos juntos aqui, eu e o professor K.O., porque nós oferecemos turmas diferentes da mesma disciplina. E por uma questão de praticidade, na verdade, né? De economia de esforço e para atender um número maior de alunos, nós resolvemos fazer as nossas atividades juntos, né? Embora apareça lá turma 1 e turma 2, o trabalho desenvolvido nas duas disciplinas é exatamente o mesmo. E eu vou passar a palavra para o professor K.O., ele vai dizer por que, inclusive, ele vai fazer essa primeira parte da aula, só dizendo a vocês duas coisas. Primeiro, que vocês são muito bem-vindos, e segundo, que eu estava com muita saudade de trabalhar com os alunos, né? No período das férias, a gente fica mais distante ainda do que está agora, e eu estava morrendo de saudade de vocês. K.O., eu vou passar para você, e aí a segunda parte da aula, então, eu trabalho com eles, tá bom? Tá bom. Oi, Carlos Eduardo, bom dia, você chegou agora. Você é de que curso, Carlos? Carlos? Alô? Daqui a pouco ele consegue habilitar. Carlos Eduardo da Silva Teixeira, bom dia. Ele levantou lá a voz. É só você falar agora, Carlos. Eu acho que você está com o teu microfone, já está autorizado. Ele só levantou a mão. Depois, então, você fala. Bom, ele não disse que não consegue. Depois você tenta aí. Nós vamos ter vários dias, várias vezes para você ir tentando, tá? Tem um microfonezinho embaixo que, por acaso, eu acho que ele deve estar habilitado mesmo na sua, porque ele não está aqui escondido para nós, tá? Ele é da engenharia de produção, K.O. Colocou aqui que ele não está conseguindo acessar o microfone. Então, são 3 de engenharia da produção, isso é uma maravilha.
Bom, e um aluno de História. Isso, um de História, e vamos ver o Galaxy J5, que parece um nome extraterrestre, o Galaxy J5. Nós estamos Agora o pessoal está começando a entrar. Nós, na verdade, né, Elô, a gente está, justamente essa disciplina, ela vai trabalhar muito essa questão do que é o que é estar online, mas a gente hoje, inclusive, vai estar falando sobre on-life, né? Online, a gente já está há muito tempo, né? A gente já está online. Logo depois da virada do ano 2000, a gente já se acostumou a fazer as coisas ou cada vez mais utilizar a internet. Aos poucos, ela foi sendo mais estável, ela foi ficando mais barata, os aplicativos foram ficando mais disponíveis, uns gratuitos, mas pegam os nossos dados pessoais para, obviamente, fazer a venda de produtos e a customização. Mas, ao longo desse tempo, né, e Elô disse que eu ia contar, eu não vou esquecer, não, Elô, contar porque eu vou sair um pouquinho antes, mas, ao longo desse tempo, mais importante do que a internet, porque parecia que nós usávamos a internet, é que nós passamos a ser parte dos dados, né? Nós deixamos de ser Caó, Heloísa, Andressa, Vinícius, Alana, nós somos isso tudo, mas nós temos um conjunto de dados que nos fazem nos relacionarmos nessa infocibernética em que a gente está circulando, né? Esse infoespaço que a gente entra num lugar, vai para o outro, participa de vários ecossistemas. Se a gente for olhar esse nome que a gente usava tão pouco, até uns 4 anos, 5, né, Elô? Atrás, um ecossistema, né? A gente lembrava, no máximo, dos aplicativos. Entrei no Ava, né? Mas hoje a gente sempre pensa quais são essas relações desse ecossistema que se estabelece por conta dessa multiplicidade de dados que nós geramos individualmente, que vão se relacionando, nós vamos nos aproximando de pessoas que têm interesses próximos ao nosso, ou seja, nós vamos criando essa sociedade da informação e que ela é muito mais do que o uso da internet. Quando a gente pensava, né, nós usamos a internet, dava a ideia de que nós é que tínhamos o controle sobre a internet. E aí, aos poucos, nós fomos vendo que, na sociedade, nós somos já parte dessa sociedade que está interconectada, que está aí atrás. Being human, você sendo humano numa era hiperconectada. Por quê? Porque nós estamos conectados o tempo inteiro. E óbvio que quando você está conectado o tempo inteiro, isso é típico de quando nós mudamos de uma sociedade que era analógica, tinha uma outra lógica de organização, nós utilizávamos meios de comunicação, mas nós éramos simplesmente usuários desses meios, e agora, nesse novo momento, a gente passa a ser uma sociedade que ela é digital e, portanto, será que dá para a gente aplicar soluções analógicas na sociedade digital? Para vocês que são da engenharia da produção, e todos nós que tínhamos uma televisão que era analógica, teve um dia que disseram assim, no Rio de Janeiro, a partir desse dia, a televisão analógica não funcionará mais, só com sinal digital, né? Ora, olha que interessante, na parte da tecnologia, já nos avisaram lá atrás que o mundo analógico, na parte da tecnologia, tinha acabado. E que a gente continuou apresentando soluções
analógicas para este mundo. Em que, por exemplo, olha, a gente continuou a pensar a questão da ética simplesmente na forma analógica. E a gente passou a ter uma sociedade que cultiva ódios e amores pela internet e que cultiva uma cultura do ódio, por exemplo, na internet e que a gente está querendo atacar como se nós pudéssemos viver ainda no mundo analógico. Olha que maluquice, né? Porque quando a gente coloca alguma informação na internet, seja fake ou seja verdadeira, a gente joga aquilo ali, imediatamente ela atinge milhares ou milhões de pessoas. E um vai conectando com o outro. Por isso, nós estamos hiperconectados. Então, quando eu coloco um post inicial meu, a Elo me segue e ela gosta dos meus posts, aí ela conecta para o outro, e o outro que gosta da Elo conecta com o outro, e nós vamos chegando. Em menos de 5 minutos, aquilo que eu coloquei já passou a ser de domínio de milhares de pessoas. E isso vai em escala que você não tem como segurar essa informação. Ora, é óbvio que, para fazer frente a esse tipo de comunicação, nós precisamos ter também regras que são da sociedade digital. Nós não fizemos essas regras. Aí, a gente começa a olhar sobre os nossos dados pessoais, que a gente nunca deu muita importância. Vamos combinar entre nós aqui. Eu queria perguntar, Vinícius, quando você entra num site, aí tem aquelas caixinhas todas, você lê o termo de se você quer ou não autorizar ou você quer usar o aplicativo? É verdade, nós nem não costumamos a ler, né? Eu, assim, particularmente, geralmente quando é um texto pequeno a gente até lê, mas um texto muito extenso a gente deixa passar. Exatamente. Vamos ver aqui, Andressa, você lê aquelas coisas todas as autorizações que você tem que dar, ou você quer logo usar o aplicativo? Não, eu também não leio, não. Eu estou com o Vinícius, né? Eu acho que o nosso dia a dia também meio corrido, né? A gente precisando fazer as coisas mais rápido, né? Mais prático. Eu acho que isso nos, né? De fato, não nos permite que a gente leia, né? Esses textos. E aí é bom, eu fiz eu gosto sempre de ir perguntando, conversando com vocês, né? Que essa sociedade digital também nos permite isso, né, Elô? A gente pode chegar e chamar vocês, coisa que na sala presencial seria mais difícil, né? Porque às vezes o aluno é mais tímido, o outro é menos, e aqui a gente consegue compartilhar mais. Mas é uma verdade. E a gente já tinha essa discussão já há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, mas muito entre especialistas. Então, tinha um grupo de pessoas que eu chamo até de uma visão, sabe, daquelas coisas que nós, Andressa, você que respondeu, que a gente é uma sociedade tão rápida que a gente não tem tempo de ler um documento enorme, porque quando você só quer usar aquela... Você acha que eu sei o que o Zoom fala sobre nós? Eu só vou aonde? Algumas coisas que são importantes. O que ele vai fazer com as minhas informações? O que ele vai fazer eventualmente com a minha imagem? Se ele vai poder usar isso? Essas coisas, para mim, são muito importantes. Agora, cada um de nós deve ter, nesta sociedade, uma preocupação com os dados pessoais, coisas que nós não tínhamos no passado. A gente, nem na escola, nem na universidade, quantos dados a gente fornece para as nossas universidades, para os nossos empregos, enfim, e que não tem nenhuma importância para aquela universidade. Você sabe que eu perguntei, Elô, foi ano passado? Não, foi na turma do ano passado que nós tivemos muitos alunos do DAA, né? E aí eu perguntei a eles como é que eram os questionários que eles davam para os alunos preencherem.
e perguntei assim, vocês fazem um termo de consentimento? Vocês explicam para o aluno por que aquele dado está sendo coletado? Qual vai ser a finalidade daquilo ali? E eu me surpreendi que não. Eles vão coletando dados e esses dados ainda não são sistematizados de forma a que a gente saiba como é que nós vamos guardar os dados, como é que nós vamos usar os dados e contar àquele que me deu os dados que aqueles dados poderão ser utilizados. Isto é... Sim, Elô, habilita o microfone. Abrindo o microfone. A primeira é aquela síndrome das letrinhas miúdas no contrato, né? Quando a gente assina um contrato, fisicamente mesmo, as letrinhas miúdas a gente não lê, como se elas não fossem importantes. E, segundo lugar, é uma quase lenda urbana de que a concordância é que vai permitir que você tenha acesso àquele aplicativo, por exemplo, né? Então, fica como uma pré-condição. É isso, quer dizer, o sujeito é obrigado a dar os seus dados, né? Não é verdade? Eu acho que Elô traz uma coisa que é importante, que é uma discussão que essa sociedade hiperconectada vai ter que chegar a um acordo. Tipo, qual é o limite em que uma plataforma pode se negar a me ter se eu não quiser dar um dado? Aí tem a outra questão, mas a plataforma não é pública. Olha quantas coisas a gente tem. Aí a gente tem visto isso, né, Elô, nesses últimos tempos. Eu queria saber como é que é o nome do Galaxy J5. Se apresenta só depois para a gente. Bota o teu nome aqui no bate-papo, Galaxy, porque eu estou olhando, isso me dá um certo medo, Galaxy J5. Então, a gente fica observando que essa questão dos dados, elas são muito importantes, Elô, quando nós vamos a uma plataforma tipo o Facebook ou o YouTube, que tem retirado, a partir da eleição do Trump, se vocês que são mais novos, naquela época estavam bem mais novinhos, mas a questão da eleição do Trump, ela deixou muito clara... Oi, Dulcileia. Agora já sei, a Dulcileia era o Galaxy J5. Bom dia, Dulcileia. Então, desde aquele tempo, você teve... Olha o risco que nós corremos. Com a inteligência artificial e com algumas coisas que vocês vão cada vez ouvir mais nesta era hiperconectada, que são a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina. É impossível que, quando você gera essa quantidade de dados, o que chegou-se à conclusão? Era possível, com os dados existentes em plataformas do tipo Facebook, YouTube, naquele momento o Facebook era o maior e quase o único, era a questão de você traçar quem são os eleitores, do perfil dos eleitores. Então, era possível, com as informações existentes, traçar o perfil dos 200 eleitores, dos tipos de 200 eleitores, por exemplo, que poderiam definir uma eleição. E aquele perfil passou a gerar propaganda específica para aquelas pessoas e também direcionar, impulsionar informações para aquele grupo de pessoas. E aquele grupo de pessoas, então, respondia conforme se esperava lá atrás, quando se disse assim, não, se eu pegar essas informações, colocar juntos e deixar o computador aprender sobre as pessoas, ou seja, se ele fizer aprendizagem de máquina, ele vai poder gerar um perfil de quem é Heloísa. Quais são os lugares que ela quer viajar. Não é à toa que, às vezes, você está lá no meio da plataforma trabalhando, aparece assim, gente, você vai adorar ir para a Polinésia.
olha que maravilha essa promoção na Polinésia. Aí tu diz, Cacildas, eu estou do Rio de Janeiro, por que alguém se lembrou da Polinésia? Porque a máquina já sabe que eu gosto muito desse tipo de passeio, mais ligado ao meio ambiente, ligado às praias, às montanhas, e pronto. Aí você constrói quem é o K.O., quem é a Heloísa. Isso para o bem e para o mal, né? Porque, na verdade, na questão política, acabou sendo fundamental para a eleição do Donald Trump, para se vender fake news específicas, porque também não adianta mandar fake news para o grupo errado, né? Por quê? Porque a aprendizagem de máquina também ensina que a Heloísa só vai comprar fake news de um tipo do que ela já pensa. Se ela não pensa, se ela não é negacionista, se ela não é contra a vacina, não adianta o computador impulsionar informações para a Heloísa que ela, de forma alguma, vai aceitar, porque não serviu a finalidade de atingir a ela. Com esses fatos, o que aconteceu? As próprias plataformas começaram a se ver numa questão ética muito séria. Por um lado, uma questão jurídica, porque as pessoas começaram a entrar na justiça e também os governos contra as plataformas e a necessidade de que essas plataformas se regulamentassem. Isso gerou legislação no Brasil, mas legislação europeia, que é aquela que nos inspirou, sobre proteção de dados. Agora, medidas, por exemplo, de governos como na Austrália, por conta do uso pelo Facebook de notícias de jornais australianos, sem que a Austrália nem os seus jornais recebessem nada por aquela informação que o Facebook permitia que um leitor copiasse e colocasse na sua plataforma. E isso enfraquecia os próprios jornais, que não tem como pagar seu funcionamento se tudo que a gente puder copiar no jornal, eu jogo no Facebook e as pessoas, então, não as empresas precisam pensar uma nova forma da sua economia. Olha a quantidade de coisas que eu estou aqui falando com vocês desse novo tempo, porque essas preocupações no mundo analógico não existiam. Como é que nós consumíamos notícia de jornal? Com jornal. Né? No máximo, a gente conseguia ter o jornal online já há uns 5 anos atrás. Mas antes, quando eu ia para a academia, que eu queria ler o jornal enquanto eu estava fazendo o meu aeróbico, eu levava o jornal físico, eu levava o Globo. Eu ficava dobrando em cima ali do aparelho, né? Aquilo caía, era uma confusão desgraçada. Agora eu levo o quê? Eu levo meu tablet, boto ali em cima, ligo, vou na página do Globo e começo a ler o jornal, sem nenhuma dificuldade, a não ser ter o tablet e ser assinante do jornal, com um preço muito mais barato do que quando era físico, porque são outros custos envolvendo. Então, o que aconteceu? Essas plataformas passaram a ter o direito de retirar coisas que ofendam a democracia, por exemplo, ou grupos étnicos, ou tem uma questão de filosofia de ódio sendo transmitida pela internet. E isso tem permitido, e a gente assistiu, a retirada de postagens do Trump até o momento em que o Trump, quando ele, de alguma forma, patrocinou a invasão do Capitólio, ou por sua omissão, ou porque as pessoas que o seguiam entenderam que, quando ele disse assim, caminhemos para o Capitólio, para aqueles que são da cultura do ódio, aquilo significa vamos invadir o Capitólio, porque é como o outro vai perceber aquela mensagem que você coloca na internet.
E, a partir dali, o YouTube, o Facebook e o Twitter cancelaram as contas do Donald Trump. Durante alguns dias, ele resolveu tentar enganar a máquina e utilizar outras contas de aliados dele para se comunicar. Mas ele viu que isso não funcionava. Por quê? Porque as pessoas procuravam a informação que vinha do arroba dele. E aí, se não partia da conta dele, as pessoas não acreditavam. Portanto, aí a gente tem uma questão ética. Será que é possível que as redes sociais, e é desejável, eu vou deixar essas questões todas para vocês pensarem e conversarem com a Elô, mas será que a gente pode permitir que as plataformas avaliem se o que a gente está postando fere a questão de uma sociedade mais livre, plural, democrática? Será que isso não invade o meu direito individual de apresentar as minhas ideias online? Será que isso não é uma censura? Ou será que nós não devemos buscar uma outra discussão sobre como é viver nessa sociedade hiperconectada? Quais são as relações que nós devemos ter entre as pessoas, mais do que a netiqueta, que ficou uma coisa tão conhecida já na década passada, desde a década passada, mas mais do que a netiqueta, porque não é só a questão de como é que a gente se relaciona para não agredir o outro quando a gente digita, é mais do que isso, né? Como é que nós sabemos qual o limite da nossa participação nessa sociedade? E aí eu sempre digo, Elô, que eu acho que nós, apesar de não sermos mais analógicos, a gente precisa trazer do analógico alguns princípios que nós tínhamos nas relações individuais. Eu gosto de dizer que o problema não está se eu chamo para uma mesa de bar 5 pessoas que eram minhas amigas. E naquelas 5 pessoas, a gente falava o que queria ali, né? A mesma coisa é se a minha mesa de bar tem 1 milhão de pessoas que me seguem. Eu ampliei aquela minha reunião, mas a lógica da relação e da amizade, ela é a mesma. Como é que era a minha relação lá? Aquilo que eu estava fazendo com aquelas 5 pessoas sempre era ou era eticamente correto? Será que eu já não infringia questões de ódio ou nas minhas relações anteriores? Então, como é que a gente traz isso para este mundo em que nós estamos entrando? Para que a gente possa saber qual é o limite, que é um limite nosso, até onde a minha manifestação de consciência ela não fere questões que são coletivamente mais relevantes. Ou seja, até quando o meu espaço individual pode interferir na relação coletiva. E lembrando sempre da dimensão que isso traz pelo que o manifesto nos traz, que é ser humano numa era hiperconectada. Essa consciência ela é individual. E me parece, não sei o que é Elô, vou jogar para ela aí, Elô, eu não sei o que você acha, mas eu acho que ela na minha opinião, uma das questões mais importantes dessa nova educação. O que os alunos, o que a educação deve estar trabalhando com os alunos nessa perspectiva de uma era hiperconectada. Que ética é essa? Que relações são essas? Quais são os limites que a gente deveria estar pensando? O que você acha, Elô? Olha só, Carol, eu acho que você está levantando uma série de pontos muito importantes. Eu quero refletir sobre 2 especificamente. Primeiro, essa questão do hiperdomínio dos grandes conglomerados de meios de comunicação, de mídias,
criou aquele conceito que a gente chama capitalismo de vigilância, que nós não vamos trabalhar com esse conceito aqui, nessa disciplina. Eu estou dando uma disciplina na pós-graduação sobre esse tema, né, que é a utilização econômica e política do Big Data obtido de várias formas, inclusive com o grande conglomerado Amazon, WhatsApp, Facebook, Google, né, que tem acesso livre às informações que você colocou aí. A outra questão é uma revisão plena. A gente já fala em educação 4.0, né, seguindo a quarta revolução industrial, que é a revolução dos meios das tecnologias. E alguns autores já falam em hipereducação, seguindo exatamente todas essas questões. Para mim, a questão ética ela é muito delicada. E no Brasil, a gente vive uma politização dos processos que leva a uma perda da conexão. Nós somos hiperconectados, mas a nossa conexão com as questões éticas ela está muito enfraquecida, ela está muito fragilizada nesse momento. Vou devolver para você. E aí, obrigado, Elô. Eu acho que... E a gente vai para uma outra questão que é importante, que é da própria vida acadêmica, né? Não sei, eu mandei para você, Elô, também, uma decisão, uma recomendação ou uma nota técnica do sistema CEP-CONEP, da CONEP, que ou seja, pesquisa no Brasil, saúde, ou pesquisa de humanas, ou qualquer pesquisa que envolva seres humanos, se submetem ao sistema que a gente chama CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, que é local. CONEP, que é a Comissão Nacional de Pesquisa envolvendo seres humanos. E aí, há uns 5 anos, 6 anos, a gente começou a se dar conta da quantidade de pesquisa que estava sendo feita online, com questionários, agora com entrevistas online, porque já que em muitos lugares você não pode fazer uma entrevista pessoal, né? A gente pode fazer à distância, usando o Zoom. Então, eu posso estar entrevistando alguém para minha pesquisa utilizando todas as tecnologias digitais. Mas essa regulamentação não existia. O que acontecia? Cada um de nós, para quem está mais conectado, que era o meu caso, no meu CEP eu sempre conseguia trazer para a discussão uma perspectiva de que outro CEP que você não tivesse alguém como relator, um dos membros do CEP, entendessem um pouco mais, né, dessa sociedade interconectada e como é que você estabelece, por exemplo, no mundo digital, a lógica de eu comunicar a você e pedir consentimento para você responder um questionário. E aí, como é que isso é feito? Foi preciso que o sistema, a CEP-CONEP e a CONEP, fizessem uma nota técnica esclarecendo que a gente precisa garantir os direitos de cada uma das pessoas. Elas precisam entender que estão participando de uma pesquisa, né? Eu gosto de pegar os alunos no tópicos especiais, que é fraude, falsificação e plágio, e é justamente os alunos estão indo para o seu TCC, né? Sobre as preocupações que eles devem ter com relação a comunicar às pessoas o que elas estão fazendo, para que aquilo ali serve. E uma coisa que a gente dizia assim, olha, você só pode ver o questionário depois de você consentir de participar da pesquisa. Aí a pessoa diz assim, mas por quê? Eu digo, a mesma coisa. Quando eu vou convidar alguém presencialmente para participar de uma pesquisa, eu digo o que é a pesquisa. Eu apresento a ideia da pesquisa, mas eu não apresento para ela o questionário da pesquisa.
Primeiro, eu tenho que saber se ela quer, se ela aceita participar. Depois disso, é que ela vai conhecer o questionário. Por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente a transposição da vida analógica para o espaço digital, né? No mundo digital, os direitos em relação ao participante de uma pesquisa são iguais. Aí você, como pesquisador, tem que pensar assim, bom, então, se ele tem direitos iguais, o que é que eu tenho que fazer para que esses direitos aconteçam? Se eu posso desistir de participar da pesquisa a qualquer tempo, como é que eu faço online quando ele manifestar que ele não quer mais participar? Ele tem que ter o direito, se é a qualquer tempo, que é o que está escrito. Então, como é que eu posso fazer se eu estou aqui vendo o Zoom? O Vinícius, que teve no início aqui com a gente, no Vinícius não, foi o caso Eduardo, ele levantou a mão, né? Teve uma hora que ele levantou a mão, que é uma ferramenta que o Zoom tem quando você quer chamar a atenção de que você quer perguntar. É plenamente possível que, se você for fazer uma entrevista online com um participante de pesquisa, uma das formas dele manifestar que ele não quer continuar a pesquisa ou que ele não quer responder aquela pergunta específica é ele levantar a mão. Cabe o que ao pesquisador? Continuar perguntando? Não, ele tem que cumprir o que aquela regra do presencial traria. Ele tem o direito de parar e o pesquisador a obrigação de parar de perguntar. Então, quando a gente vai discutindo essa sociedade hiperconectada, e aí a gente volta para os limites do que plataformas que são privadas têm que dar, há questões, por exemplo, que nós estamos sofrendo e que vai ser um problema muito sério. Nós estamos muito atrasados no Brasil na questão de proteção de dados, do ponto de vista de tecnologia. Nós temos uma lei que sabe, igual o ECA, sabe, Elô? Você pega e você faz uma lei maravilhosa, só que você esquece que você está aplicando a lei no Brasil, né? E aí, muitas das coisas que você pensou ali não tem como fazer aqui. Aí vira letra morta na lei. A mesma coisa na lei de proteção de dados. Está cheio de proteção de dados, de responsabilidade, multas altíssimas. Aí o governo federal não consegue guardar o CPF de ninguém. A cada semana a gente tem um vazamento de milhões de contas e dados. Os dados do SUS, que são dados sensíveis nessa sociedade, em qualquer um dos países, a gente tem a lógica na era hiperconectada que os dados educacionais, os dados de saúde, são dados muito sensíveis. Chamamos de dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque eles podem ter um impacto muito negativo na sua vida no cotidiano, né? Se um dado sobre a sua saúde vazar, né? Vamos imaginar que você é HIV positivo, e aí aquela informação vaza, e você não quer que essa informação vaze, é sua vida, você não quer fazer militância sobre isso, você não quer participar de nenhum movimento, é um dado que você quer guardar só para você, nem para sua família você quer contar. Aí você vê uma lista de pessoas que são HIV positivo lá com a lista. A outra, internação por Covid. Aí você tem lá as internações das pessoas, quais foram os problemas que elas tiveram, se morreram ou não morreram. Olha a quantidade de informação muito sensível que nós não estamos sendo capazes de guardar. E cada pergunta que a gente faz nessa sociedade hiperconectada a alguém e que a gente gera um dado, a gente é responsável pela guarda e pelo uso desse dado. Então, lembrem-se, vocês estão iniciando a vida acadêmica também,
que, no mundo, a coisa mais importante não é mais ficar fazendo um questionário enorme, cheio de perguntas. Não faça isso. Só pergunte aquilo que é absolutamente indispensável. Por quê? Porque cada pergunta gera um dado. Para cada dado desse, você terá o risco de que aquele dado seja quebrado. E aí você passará a ter a responsabilidade do vazamento daquele dado que você tinha por uma questão de confiança que foi estabelecida entre você e o outro. Portanto, olha quanta coisa nova a gente traz para o nosso conhecimento. Ao mesmo tempo, quanta coisa... Oi, Igor! Quanta coisa a gente vai fazer com que, nesta sociedade, ainda se preparando para entrar nesses tempos, a gente vai precisar... Bom dia, Igor. Então, a gente vai precisar estar se organizando. E só para terminar, porque aí eu vou dizer o porquê que eu tenho que sair, na verdade, a ideia do manifesto, do On Life Manifesto, que a Elo vai mostrar para vocês os pontos principais e conversar com vocês sobre os pontos principais, é que a Europa precisava de uma discussão multiconhecimento, né? Não é um grupo de filósofos, não é um grupo de médicos, não é um grupo de políticos, é um grupo de tudo isso junto para pensar quais são esses limites dessa era hiperconectada. E isso virou, na verdade, o On Life hoje, ele eu acho que o Elo concorda comigo, ela é uma visão de sociedade, ela é um movimento político e social, né, dessa sociedade hiperconectada, que ela começou com alguma coisa, um incentivo de governos, mas ela hoje, por exemplo, você consegue ver o que é o On Life Health, né, saúde on life, né, o que é os seus dados disponíveis em plataformas, na nuvem, para gerar conhecimento, né? E para gerar soluções de saúde mais adequadas para você. A mesma coisa na educação. Não é? Imagina se nós tivéssemos a pandemia e nós não tivéssemos ainda a possibilidade tecnológica que nós estamos tendo hoje, com todas as dificuldades que nós estamos tendo, mas nós, de alguma forma, conseguimos manter a aprendizagem existente, né? A aprendizagem nunca para, né? Foi o hashtag da Unesco assim que foi decretada a pandemia, que era a aprendizagem nunca para, a gente precisa avançar. E isso trouxe a lógica da aprendizagem remota. Ora, se nós, eu e Elo, que somos um pouco mais velhos nessa área, se a gente fosse imaginar, nós levaríamos, eu acho que eu já não estaria aqui encarnado, mais uns 30 anos para alguns amigos nossos aceitarem o uso das tecnologias na educação. E hoje, isso passou a ser uma discussão já vencida, porque essa é a condição que nós temos e que nos permite diálogos interessantes, nos permite que eu tivesse, por exemplo, aqui a professora da Universidade de Coimbra, a Sara, que é uma especialista desse movimento do On Life. Podia estar aqui conosco, estando lá em Coimbra, coisa que antes eu teria que pagar passagem aérea, pagar diária, seria uma série de outras coisas, tinha que ver a agenda dela, o deslocamento. Agora, ela simplesmente entraria na sala. Portanto, não há mais dúvida que esta era hiperconectada nos traz desafios enormes, mas nos traz enormes possibilidades de desenvolvimento do conhecimento, da democratização do acesso ao conhecimento, na lógica da sociedade aberta, open science, né? Ciência aberta, open data,
dados abertos, open source, plataformas e sistemas abertos, open educational resources, recursos educacionais abertos, que é o que a gente vai usar, né, nesta disciplina. Todos os vídeos são recursos educacionais abertos, em que a gente está utilizando. Então, essa noção do aberto, ela ganha uma dimensão enorme com essa era hiperconectada. E aí eu tenho que sair daqui. Por quê? Porque eu faço parte do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid no município do Rio de Janeiro. E o prefeito solicitou ontem à noite que ele gostaria de fazer uma reunião com o comitê às 10 horas da manhã, de 10 às 11. Então, ele vai nos pegar justamente no finalzinho da nossa conversa, que eu gostaria muito de estar com vocês, mas eu tenho que ir para lá, porque faz parte da minha vida. E aí vocês vão imaginar, mas por que essa criatura está no Comitê de Enfrentamento? Porque eu já estou na saúde desde o ano 2000 e tenho trabalhado muito nessa questão da educação na saúde e também na questão de enfrentamentos e organizações de redes de assistência, né? Eu fui secretário. Então, por conta dessas questões, eu fui parar na comissão, não como epidemiologista, não vou analisar absolutamente nada da variante, não. A minha finalidade é como é que a rede está funcionando, o que a gente poderia fazer melhor dentro dos dados que a gente tem. Então, é isso. Elô, obrigado. Vamos ver se você consegue ativar o teu... Bom, eu te desejo uma excelente reunião. Gostaríamos muito que você ficasse até o final, tá? E antes do Cauã sair, eu vou falar com vocês o seguinte: eu preparei uma apresentação. Vocês reparem que o pano de fundo ali da apresentação do professor Cauã é Manifesto Online, ser humano numa era hiperconectada. E é exatamente disso que a gente vai falar agora. Nós nos dividimos da seguinte maneira: o professor Cauã fez uma exposição que eu considero brilhante, levantando uma série de questões ligadas a essa era hiperconectada. Questões que passam pela ética, que passam pela pesquisa, que passam pela vida cotidiana, pelas relações, pela vida financeira, toda a vida do ser humano. E eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, onde eu sistematizo. Essa apresentação ela vai ficar disponibilizada no ambiente virtual para vocês, tá? Ninguém precisa anotar, ninguém precisa copiar, é só assistir, refletir e participar. Tá bom assim? Vamos ver se funciona, Elô. Vamos só ver se funciona. É agora. Apareceu? Tá. Então, eu vou liberar você, então, porque eu fico preocupada com a tua hora, tá? Tá bom. Beijo para todo mundo. Beijo para você, querido. Até logo mais. Nos falamos. Aliás, nos vemos, que nós temos um painel logo mais, né? Abertura de um evento. Logo mais. E temos uma reunião de tarde que você me pediu para ir. Depois você do Centro de Educação e Humanidades, exatamente. Depois manda mensagem para mim. Beijo. Tá ok. Beijo para você. Fique bem. Boa reunião. Bom, pessoal, agora nós vamos conversar um pouco. Eu coloquei aí o título da nossa disciplina. Vocês veem o meu nome, veem o nome do professor Carlos Alberto Oliveira, e nós temos um professor auxiliar, que é o Caio Carvalho. Caio Carvalho é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, e a CAPES solicita um estágio docente dos mestrandos e dos doutorandos. Então, o Caio ele faz o estágio docente, dando um suporte, dando um apoio à nossa disciplina. Tá? Eu vou dividir a minha fala em duas partes aqui. Primeiro, uma conversa com vocês sobre a questão da educação on-life, não online, mas on-life, e depois eu vou abrir para perguntas sobre a disciplina, sobre a estrutura da disciplina, se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Bem, então,
começo de conversa, vocês têm ali a citação do The On Life Manifesto, elaborado pelo Luciano Floridi. O K.O. sugeriu, inclusive, um vídeo que vocês poderiam assistir para ver o próprio Luciano, o próprio Floridi, falando sobre a educação on-life. Então, lá pelas tantas do documento, ele diz assim: com a evolução das tecnologias e com as possibilidades geradas por estas, a sociedade hibridizou-se. Torna-se cada vez mais difícil o que é real e o que é virtual, o que é humano, máquina ou natureza. E aí, no bojo disso, vem exatamente aquela pergunta crucial, que é: o que é ser humano, como é ser humano nessa época hibridizada, hiperconectada, onde a distinção entre o real e o virtual foi cada vez se tornando mais tênue, mais leve e mais difícil de ser estabelecida. Eu peguei um infográfico que eu gosto, que se chama Contínuo da Educação Digital. Então, como é que isso aconteceu? Como é que a gente chegou à educação online? Nós tínhamos 3 modalidades, né? Tirando a educação presencial, totalmente presencial. A gente está falando de educação mediada. Quando eu falo de educação digital, eu estou falando da educação que insere e utiliza para a mediação pedagógica as tecnologias de informação e comunicação. Então, você tinha a educação presencial enriquecida com o digital, que era um momento em que a gente se apropriava das tecnologias para o acesso a vídeos, a e-books, a filmes, a músicas. Então, era um enriquecimento da educação presencial. Havia um outro modelo, que era a educação híbrida. Aí você tinha 2 formatos coabitando e coexistindo: o formato presencial e o formato totalmente virtual, quer dizer, em que professor e alunos trabalhavam virtualmente. Não estavam como nós estamos agora, né? Trabalhando de maneira virtual. E aí você tinha a educação online. A educação online gerou cursos totalmente à distância, os chamados MOOCs, os cursos massivos online, os cursos autoinstrucionais, em que você não tinha tutoria e o aluno aprendia sozinho, né? Poderia ter momentos síncronos, mas ele poderia ser também totalmente assíncrono. Essa experiência que nós estamos tendo aqui é de educação online. Tá? A gente está tentando filosoficamente discutir sob a ótica do on-life, mas o recorte, a arquitetura da nossa disciplina, ela é online, momentos síncronos em uma plataforma digital, como nós estamos tendo aqui, e momentos assíncronos no ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Vamos conhecer um pouquinho o autor do Manifesto on-life. Luciano Floridi, que é esse rapaz que está aí na foto, ele é professor de filosofia, ética da informação e diretor de pesquisa do Oxford Internet Institute, Understanding Life Online. Então, ele começou a formular as ideias relacionadas a uma 4ª grande revolução na ciência. Quais eram as 3 primeiras? As 3 primeiras todos nós conhecemos, né? A primeira foi representada por Copérnico, quando colocou o Sol no centro do sistema solar, né? No nosso astro-rei, e não a Terra, como se pensava anteriormente. O Darwin, que provocou uma grande ferida narcísica e
que fonte é alvo de críticas dos criacionistas, né, de que o homem evoluiu a partir de um ancestral primata. Né? O homem descende de primatas. Isso, e aí a gente tem um grande embate teórico entre darwinistas e criacionistas, que acreditam que o homem foi feito, surgiu por uma criação divina, foi criado do barro, o homem, e a partir de uma costela do homem foi criada a primeira mulher, e aí você tem Adão e Eva. Então, quando Darwin evoca essa possibilidade, apresenta essa possibilidade, é uma grande revolução no pensamento e na ciência. E a terceira grande revolução, o terceiro grande revolucionário, é aquele senhorzinho do charuto que está ali na foto à direita, que é Sigmund Freud, que criou o conceito de inconsciente, de que nem tudo que o homem faz é movido pela consciência. E ele provocou outras revoluções, né? Falou da sexualidade da criança, da sexualidade da mulher. Freud foi um revolucionário de grande importância. E aí o Floridi fala de uma quarta revolução, e ele cita como pioneiro o Alan Turing, que criou a lógica do algoritmo, e a partir da lógica do algoritmo, toda a computação moderna. Então, todas essas coisas que o Cao falou na primeira parte da aula, né? Big Data, eu falei de capitalismo de vigilância, nada disso seria possível sem a grande evolução que toda a ciência computacional teve e a internet em primeiro plano. Aí o Luciano Floridi, ali está a imagem do livro, tá? Não existe traduzido em português, existe uma tradução em espanhol que nós disponibilizamos para vocês. Em português a gente não tem. O Luciano Floridi, ele quebra a dualidade entre a vida online e a vida offline. Ele cria o termo online, on-life, a partir de um projeto de pesquisa, tá? Que ele desenvolveu na universidade onde ele atua, chamado a Iniciativa OnLife, Reengenharia Conceitual para Repensar Protocolos da Sociedade na Transição Digital. Esse foi o projeto de pesquisa. E o livro é aquele que a imagem está ali do lado direito, que é o The Online Manifesto. E não é nada muito novo, não. Vocês reparem que a publicação do The Online Manifesto é de 2013, então não é alguma coisa muito nova, né? Ela já vem sendo conhecida. Só que ela começou a ser mais conhecida na Europa e agora, aos poucos, vai entrando aqui. Uma coisa que eu não falei de início, no momento que vocês tiverem alguma dúvida durante essa minha fala, por favor, me interrompam, tá? E perguntem. Vocês podem perguntar no final também. Eu vou abrir um espaço para isso. Mas, se vocês quiserem perguntar antes, vocês podem perguntar, interromper, comentar, etc, etc. Tá? O manifesto afirma que as tecnologias digitais já não são mais ferramentas. Durante muito tempo, a gente se referiu às ferramentas digitais. O Luciano Floridi fala que elas são, na realidade, forças ambientais, porque elas provocam alterações tão profundas na maneira de ser do ser humano, nas interações que nós estabelecemos, na concepção da realidade, na maneira como nós nos relacionamos com a realidade. Na realidade, nós somos impactados pelas tecnologias. Então, elas não são apenas ferramentas, elas ganharam um status superior que ele chama de forças ambientais. E traz a questão central que apareceu ali no pano de fundo da imagem do Cao durante a fala dele e que eu retomo agora. O que significa, na realidade, ser humano numa época hiperconectada? A questão não está mais entre o online e o offline, mas sim alguma coisa que o Floridi chama de on-life. E aí ele fala de 4 grandes impactos que definem esse online.
OnLife. Primeiro, quem nós somos, como é que a gente trabalha com o nosso conceito da nossa identidade e das identidades que a gente assume no virtual. Nossas interações, como nós nos socializamos, como nós nos relacionamos com as outras pessoas. A nossa concepção de realidade, de que forma a gente consegue, na realidade, conceber uma realidade que não é concreta, que não é acessível para nós, a não ser sensorialmente. E, finalmente, as nossas interações com essa realidade. Né? Uma realidade como a gente tem hoje, de não poder estar com as pessoas, abraçá-las, beijá-las, conviver diretamente com elas. O manifesto aponta, a partir dessa presença tão intensa das tecnologias, a ponto deles se referir, o Luciano se refere a elas como forças ambientais, 4 grandes mudanças da vida do homem. A primeira, a não diferenciação entre a realidade online ou offline, a não diferenciação entre humanos, máquinas e natureza, a abundância de informação em lugar da escassez de informação que era vivida anteriormente, e a transição de artefatos estanques, propriedade e relações binárias para a primazia de interações, processos e redes. Então, a gente está de cara para o Big Data, para a inteligência artificial, né? Todas essas questões que povoam a nossa vida hoje. Tudo bem até aí? Bom, esse autor, o Máximo de Felice, é um dos autores que você tem traduzidos em português e que tratam do OnLife. Tá? Ele diz que nós temos a referência está sempre embaixo, tá? No pé de página do slide, para que vocês possam saber de onde foi retirado. Ele diz assim: temos uma nova conexão planetária, mas diferente daquela que unia o conhecimento da inteligência humana ao mundo, como elaborada pela obra de Pierre Levy. Para quem não conhece Pierre Levy foi um pioneiro no estudo da relação entre o real e o virtual. Tá? Ele tem um livro, inclusive, publicado, conhecidíssimo, chamado O Real e o Virtual, tem um outro chamado Cibercultura, tem uma série de livros publicados. É um sociólogo vivo, ainda relativamente jovem, e que tem uma obra muito longa, e porque realmente ele começou a estudar isso muito cedo. E ele é criticado por muitos por ser muito otimista em relação às tecnologias. Então, continuando, as novas formas de conexão que foram estabelecidas nas últimas gerações de redes e que estão digitalizando a biosfera estão nos transformando de cidadãos de países, cidades e nações a cidadãos da galáxia de bits. E concluindo essa minha fala, que já vai ficando longa, voltando ao Floride e ao OnLife Manifest. O novo cria incerteza, mas também há descobertas e possibilidades. Há um continente no qual viver. Não é apenas feito de perigos mortais, nem de paraísos na Terra. Ele está atentando para nós aqui a possibilidade de que a gente não tenha apenas maravilhas da tecnologia, que nós não sejamos otimistas de primeira linha, mas também não sejamos pessimistas em relação às tecnologias. Como dizia Humberto Eco, nem tecnófobos, né, com fobia às tecnologias, nem tecnófilos, né, acreditando que as tecnologias resolvem tudo, cuidam de tudo, criam verdadeiras maravilhas e verdadeiros milagres. Bom, pessoal, essa apresentação é a síntese da questão do OnLife. Né? Vocês têm
vocês têm aí a lista de vídeos que foram disponibilizados por sugestão do CAO, vocês têm bibliografia, né? Vocês têm o texto em inglês do manifesto, em espanhol do manifesto, e pessoas brasileiros que escrevem, e portugueses, né? No português de Portugal, que escrevem sobre a educação e sobre a vida e sobre o manifesto on-life e não online. Bom, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o conteúdo. E aí eu vou começar um pouquinho com vocês sobre a disciplina. Pode ser no chat. Por enquanto não, professora. Tá tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. Estou vendo vocês aqui no chat. Bom, então, a gente só está arranhando esse conteúdo, porque, na realidade, o que nós vamos estudar durante a disciplina é como é a ação docente, como é a formação docente dentro de uma realidade online, mas com um viés, com óculos, né? Com um binóculo de uma possibilidade on-life, que é muito mais humanizada, muito mais preocupada com questões éticas, com questões interacionais, com questões relativas a direitos humanos, relativas à diminuição da desigualdade e das injustiças sociais. Então, esse é o recorte que a gente tem para estudar essa formação e essa atuação do professor. A estrutura da disciplina, todos vocês viram aquele vídeo de apresentação ou não? Alguém não viu? Eu vi, professora. Hein? Alana, você viu? Gente, não precisa ficar com vergonha de dizer se não viram, não. Alana viu, Mirella viu. Estou vendo vocês por aqui, no chat. Também Tiago assistiu, Vinícius também. Então, olha só, pessoal, aquele vídeo ali, ele é, na realidade, um tutorial da disciplina, né? Como é que a disciplina vai ser feita, como é que ela vai ser realizada, como é que ela vai ser desenvolvida. A nossa turma, nós temos, na realidade, 2 turmas. Eu vou falar da minha turma. A minha turma tem 34 alunos. Tá? Vocês veem que ela é muito maior do que a quantidade de pessoas que está aqui. O Caio, para o nosso professor auxiliar, ele faz um acompanhamento dessa frequência de informações. Hoje mesmo ele disparou, não sei se vocês todos receberam, disparou um e-mail lembrando a hora, lembrando o link da sala onde nós faríamos a nossa aula síncrona. A partir de agora, vocês têm no ambiente virtual, o ambiente virtual ele é uma sala de aula, na realidade, é um ambiente virtual do nosso estudo. Nós não usamos o ambiente da UERJ. Tá? Como o IFHT já trabalha há muito tempo, há muitos anos, com educação híbrida, a gente tem um ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Aí, ali vocês têm já disponibilizada uma primeira aula, que a gente chamou de aula 1, que não trata do conteúdo da disciplina. Por isso é que ela foi aberta antes. Ela fala um pouquinho do como estudar com o apoio das tecnologias de informação e comunicação. Traz umas dicas, uns comentários e tal. Aberto, existe um fórum de apresentação. Alguns alunos já se apresentaram, o Caio se apresentou, eu me apresentei, fui lá ontem ver quem já tinha entrado e me apresentei também. E agora vocês têm a aula 2, as aulas 2, 3, 4, 5, 6, até 9. Cada uma delas tem um vídeo. E esse vídeo é uma live, porque nós tivemos uma quantidade enorme de lives no ano de 2020.
E a gente começou a perceber que essas lives acabaram ficando muito mal aproveitadas, porque às vezes eram de conteúdo muito interessante, você ou não assistia, ou assistia um pedaço, ou deixava para assistir depois, ou não, como não assistiu na hora, também não tinha interesse em assistir depois. Então, o que eu e o Caó fizemos foi transformar 9 dessas lives em objetos de aprendizagem. O que são os objetos de aprendizagem? As lives estão disponibilizadas lá, sempre com algum material complementar de leitura, e cada uma delas vai ser acompanhada de uma questão norteadora. É uma espécie de uma pergunta deflagradora, não só para que vocês assistam o vídeo, mas com vistas ao trabalho final. Trabalho final, ele está explicado não só no programa vocês têm toda... o programa está até aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele com vocês. Olha o programa aqui. Está dando para ver? Bom, no programa vocês têm a ementa, os objetivos, aí repara lá, a data... Se a aula é assíncrona, como essa no ambiente virtual, como aquela primeira que eu falei, ou se ela é síncrona como essa. E aí vocês vão acompanhar. 8/3 tem um novo vídeo, 15/3 tem um outro, 22/3 tem um outro, 29/3, pronto, nós vamos voltar a nos encontrar sincronamente. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse primeiro bloco de lives e de sessões abertas, que trabalharam com que conceitos? Vamos lá. A questão dos desafios da educação em tempo de pandemia, competências e aprendizagem remota, aquela questão da Base Nacional Comum Curricular, as 10 competências básicas que ela define, e como é que isso casa com a aprendizagem remota. Tecnologia, inclusão digital e inclusão social. Estamos preparados? A questão, e essa questão foi muito séria, da exclusão digital, que anda sempre casadinha com a exclusão social, né? E que dificultou muito a aprendizagem da população, principalmente no Brasil. A gente tem que falar da realidade brasileira, né? Em relação a acesso à rede, computador ou celular com capacidade de acesso ao material. Então, pronto. Depois desses primeiros 3 temas, a gente vai se encontrar de novo no dia 29 e vai fazer uma síntese. E o resto corre assim. 3 temas, uma reunião síncrona. Mais 3 temas, uma reunião síncrona. São 9 temas, 9 vídeos, e esses 9 vídeos são divididos em 3 blocos de 3. No finalzinho, a avaliação, é disso que eu quero falar com vocês. Vocês vão, no final da disciplina, apresentar um texto para os professores. Então, vocês vão escolher, daqueles vídeos de 2 a 9, vocês vão escolher um tema. Vão formular e responder uma pergunta relativa ao vídeo. E vão responder a questão norteadora do tema do vídeo. Então, vocês vão ter uma pergunta sobre o vídeo apresentada pelos professores e uma pergunta que vocês vão elaborar. Depois, a gente vai disponibilizar para vocês um roteirinho de elaboração desse trabalho escrito. Ok? Bom, então, pessoal, essa é a dinâmica que a gente vai usar. Eu agora vou abrir de novo para perguntar a vocês se há alguma dúvida sobre o formato da disciplina. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não tenho dúvidas, professora. Ficou claro, Vinícius, então? Sim, obrigado. Ficou bem claro, professora. Ok, Alana. Ficou claro, sim, professora. Obrigada, Carlos Eduardo. Entrada no ambiente virtual. Vocês todos já conseguiram entrar? Se alguém tiver alguma dificuldade para entrar no ambiente virtual, pode enviar uma mensagem para o Caio,
Tá? Ele dá um suporte. Aqui, eu não sei se há, inclusive, alunos que já fizeram disciplina comigo, ou já fizeram disciplina no PPFH. Isso é bem possível. Então, para esses é mais fácil, já conhecem a dinâmica de trabalho que a gente usa. Para quem não, se vocês tiverem dificuldade para acessar, ou qualquer dificuldade que tenham, por favor, entre em contato com o Caio, que ele dá todo esse suporte aos alunos e faz isso de uma maneira muito, muito rápida e muito eficaz. O Caio é uma pessoa muito, muito legal, um excelente professor. Bom, queridos, é isso. Vamos tentar viver de uma maneira um pouco mais on-life, né? Segundo os princípios do manifesto, com menos ansiedade, com mais saúde física, com mais saúde emocional, com respeito às normas, sem negacionismo, aceitando as regras sanitárias, aceitando o uso da máscara. Cada um de nós, isso é um princípio fundamental, mas não é só da educação e da vida on-life, não. É da vida, é da cidadania e da existência, é a responsabilidade que cada um de nós tem em relação a si próprio e em relação aos demais, à coletividade, ao mundo, à natureza. Então, é muito importante, numa situação difícil como essa que nós estamos vivendo, né, com a pandemia fora de controle e com essa vacinação muito lenta, um país do tamanho do Brasil precisava estar com uma vacinação muito rápida, e a gente não falta estrutura, não. O SUS, os cientistas não cansam de dizer isso, e é verdade. O SUS tem estrutura para vacinar, sim, mas é necessário que haja vacina. Não adianta você ter estrutura e não ter o número de vacinas. E, por enquanto, a conta-gotas, na realidade, né? Num país pequeno, a gente poderia dizer, nós estamos até com um ritmo bom de vacinação, mas um país continental como o Brasil, não. Né? Não é satisfatório, não. A gente tem o norte já colapsado, a região sul com problemas seríssimos de UTIs para a Covid. Então, são algumas coisas que ficam muito claras. Primeiro, a pandemia não acabou, não mesmo. Em segundo lugar, as regras sanitárias, embora às vezes sejam difíceis de cumprir, elas são necessárias. E nós temos uma responsabilidade enorme com a nossa vida e com a vida alheia também, tá? Obrigada por terem escolhido a disciplina. Eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam, né? Como a gente tem as aulas assíncronas, vocês têm, por exemplo, se eu estou assistindo uma live, eu quero assistir 20 minutos, aí vou pausar aqui, vou interromper e vou continuar a assistir amanhã. Essa é uma das grandes vantagens da educação mediada por tecnologias, né? Você pode voltar a minutagem e assistir uma parte que você gostou mais. Você pode partir e assistir aos poucos. A mesma coisa em relação aos textos. Posso fazer uma leitura com mais calma. Então, aproveitem os benefícios que a educação mediada por tecnologias apresenta. Obrigada pela confiança. Quando vocês escolhem uma disciplina eletiva, na realidade estão dando um voto de confiança para o professor. Eu fico cheia de responsabilidade para que a disciplina seja minimamente interessante e que traga conhecimentos novos e aprendizagens legais para vocês. Tá bom? E beijo, beijo virtual para todos vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Esqueci de falar uma coisa. Todas as aulas estão abertas, viu, gente? Vocês não precisam respeitar aquelas semanas, não. Eu vi um vídeo lá no final que me interessou. Eu pedi para deixar tudo aberto para vocês acessarem à vontade. Tá bom? Comentários, despedidas e beijinhos para vocês.
Fiquem bem, saúde para vocês, saúde para as famílias, saúde para as pessoas que vocês amam e saúde para toda a humanidade, pelo amor de Deus, tá bom? Beijo grande, queridos. Fiquem bem. Até.